Eba, networkers! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Reciprocidade Fixado. E agora vamos aguardar os nossos convidados. Estou muito ansioso porque hoje vamos fazer uma live diferente com dois convidados. Ache as autoridades. Eita aí, seja bem-vinda! Oi, gente! Estão me ouvindo bem? Então, perfeitamente. Maravilha. Bom, então vamos começar oficialmente a nossa live da reciprocidade de hoje, sempre lembrando aos nossos live espectadores, como diria o Almir, né? Para pessoal, convidar o pessoal pelo aviãozinho, coraçõezinhos para indexar melhor no algoritmo do Instagram. Eu estava um pouco apreensivo, confesso, viu, gente? Com dois convidados e administrar a atenção a dois convidados, olhar as perguntas, então a pessoa Primeira vez? vai me ajudar. Com primeira dois é a vez que primeira você- vez. Com dois é a primeira vez. Então, olha, Adriano, Luciana, muito obrigado. Se vocês verem as pessoas e vocês podem ir agradecendo, tá tudo bem. Então eu vou fazer uma pequena introdução. E assim, sempre lembrando a todos os nossos live espectadores que o nosso propósito, e é por isso que a gente está aqui, é contribuir com a advocacia. Né? O Enchendo a Banca nasceu de enxergar essa necessidade que muitos colegas advogados têm, de ter um suporte para além do exercício da advocacia, para além do exercício da advocacia junto ao fórum, para além da parte técnica de advocacia, o que está por trás da advocacia. E nós percebemos que nós três, de diferentes formas, temos esse propósito, né? E aí o Diego, Brena, quero falar sobre esse tema, que é um tema que algumas pessoas entendem espinhoso. Quero convidar outras pessoas. Uma pena que o Nilson Pompeu não pôde estar conosco, mas vamos trazê-lo em outra oportunidade. Um abraço Então, para vocês. uma pena. Então, um abraço para todos vocês. Então, eu quero primeiro agradecer imensamente vocês que têm uma agenda tão apertada em terem se disponibilizado durante esse período a falar com os nossos live espectadores, a nossa audiência. Eu fico muito feliz e agradecido. Eu vou começar assim. Pela Thaís, tá? Você me permite, Diego, até uma questão de cortesia e educação. Thaís, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço a todos os convidados da área jurídica. A primeira é: por que você resolveu se tornar advogada? Olha, estou vendo o Edu, que já participou com a gente, o Mário Tavares, grande parceiro, colega advogado também, obrigado pela presença. Essa é a primeira, Thaís. Por que você resolveu se tornar advogada? E segundo, eu não gosto de apresentações formais, então quero que você conte a sua história, quero que você se apresente aí para os nossos live espectadores. Seja bem-vinda. Obrigado, Brena. Obrigado, Ti. Na verdade, é interessante, porque eu gostava mais da área de exatas. E eu tive uma professora de redação no colegial que fez muita diferença na minha vida. E eu me inspiro nela, ela já é falecida, já era velhinha na época, então você imagina no colegial. Colegial já é coisa de gente velha, né? No ensino médio. E que ela me fez me apaixonar, ela me fez me apaixonar por redação, por área de humanas. Eu comecei a participar de concurso de poesia e eu me inscrevi no teatro. E os meus professores de teatro eram alunos do Largo São Francisco de Direito, alunos de Direito da USP. E começaram a me incentivar. Então, eu muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo a advocacia. Desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz estágio e comecei a lecionar. Então, a lecionar, eu dava aula de português e inglês, ainda com 18 anos de idade, né? Então, lecionar e advogar, a parte do direito, elas caminharam sempre juntos. Então, são duas paixões que eu tenho, e isso fez com que eu me tornasse advogada muito jovem. Até interessante, né, para quem é estudante de direito e está ouvindo,
eu sempre falo dessa passagem da minha vida que eu acho muito interessante para as pessoas não fazerem igual. Na primeira vez que eu fui fazer o exame da UAB, eu errei 2 questões na prova de múltipla escolha. Eu falei, nossa, eu sou fera mesmo, né? Achei que eu era muito inteligente. Na segunda fase, eu desmaiei durante a prova e fiquei 3 horas desacordada. Vixe. Então, graças a Deus, como eu desmaiei lá, não é? O pessoal da OAB que me socorreu, enfim, eu não precisei fazer a primeira fase de novo. Mas eu vi o quanto, desde o exame da OAB, é importante a gente ter alguns tipos de controle que a gente não aprende na faculdade, né? Então, esse autocontrole, a coisa de você se conhecer, como isso acaba sendo importante para a sua atividade. E aí fui fazer pós-graduação, fiz pós-graduação dentro do país, fiz pós-graduação fora do país, fiz mestrado, comecei meu doutorado, sou conselheira da UAB, estou presidente da Comissão de Unimetria e Análise Preditiva, que é algo diferente, a primeira comissão desse gênero na UAB São Paulo. E é isso. Sou mãe, multiuso, né? E realmente, para mim, eu não me vejo longe do direito. Assim. Então, eu sempre falo para as pessoas que é importante a gente ter no direito. Eu acho que é essa vontade enriquecedora, essa paixão, porque problemas hão de existir, né? Prova disso é a nossa conversa hoje, né? Problemas ocorrerão, né? E para isso é muito importante que você goste muito daquilo que você faz para você ter persistência e que amar de verdade. É isso aí. Eu acho que é muito importante mesmo. Mas o de direito, né? Eu vejo algumas pessoas, às vezes, meio assim, desestimuladas com algumas coisas no direito. Até por isso que pelo assunto que a gente vai conversar, né? Mas eu sempre gosto de dar uma palavra de esperança, porque a gente tem tantas possibilidades dentro da área do direito, e são tantas, que, assim, eu acho que basta a gente abrir os olhos, estar aberto a novas possibilidades, que certamente dentro dessa área é possível se encaminhar, né? Mas eu quero repetir as perguntas para o nosso amigo Diego. Diego, por que você se tornou advogado? E me conta a sua história até aqui. Nossa, que bom que você perguntou primeiro para a autoridade sobre o tema, porque eu estava meio reticente, assim, de que eu vou falar? Eu tinha esquecido que você faz essa intervenção, eu acompanhei algumas lives suas, que acho super bacana. Ô, Thaís, mas você sabe que eu me identifiquei com um pouco da tua história, porque eu sempre gostei muito de escrever, desde pequeno, né? Eu vejo até, às vezes, a minha pequena aqui, que gosta de escrever cartas, ela quer fazer cartas para todo mundo, tal. Tem 5 anos e eu fico impressionado. Mas na escola eu cheguei a fazer também. Eu lembro que eu escrevi como se fosse uma fábula, O Menino e o Grilo. E tinha um que eu escrevi que era O Curumim, e mais alguma coisa o texto. E por essas 2 redações na escola, tô falando de infantil, acho que eu estava aqui, acho que 4ª série, 1ª série, alguma coisa. E eu fui premiado, né? Por essas 2 fábulas. Então eu tinha uma mente assim, eu achava que eu na frente ia virar escritor, alguma coisa assim. Então a área de humanas me fascinou, mas assim, eu na época que eu cursava direito, né, escolhi, falei, bom, acho que precisa ter alguma coisa na área de humanas mesmo, né, pela minha identificação. Diferente do Thaís, sempre detestei matemática. E eu vou até fazer uma observação, parênteses, né, Thaís? Porque o pessoal fala, advogado não precisa saber de conta. Mentira, que precisa saber sim. Né? Precisa saber inclusive para honorários, poxa. Precisa muito saber, principalmente quem atua na nossa área trabalhista, né, Thaís? Se não souber cálculo, pelo menos analisar
é uma conta, Eu esquece. aprendi Então, a fazer cálculo por causa dos cálculos trabalhistas, eu posso te garantir. Então, é necessário, é imprescindível que você tenha uma mínima noção, né? Até para conversar com o seu contador, para dialogar e para discutir essas questões, né? Então, bom, e retornando, na faculdade, no Banco dos Acadêmicos, eu tive a oportunidade de ser assessor na Câmara Municipal da minha amada Tupã, 507 quilômetros de São Paulo. E eu acabei, assim, me testando em algumas situações de tentar auxiliar naquele trabalho de assessoramento parlamentar alguns cidadãos ali, do público que atendia lá para o vereador. E uma vez eu tive a oportunidade de fazer o requerimento lá e tive êxito. Teve uma outra questão particular envolvendo direito do consumidor, que eu também lá invoquei lá o CDC, sabe aquela coisa de início de aquele aluno que, sabe, mas poxa, eu estava no quarto, acho que terceiro ano de direito, falei, bom, se eu não tiver condições de invocar aqui meu direito, eu acho que não vou ser um bom advogado, então e consegui ter êxito nessas questões que foram indicando para mim que eu estava no caminho certo. Então eu acho que fundamentalmente acho que defender os direitos da cidadania, né, os direitos do cidadão, é uma coisa que me fascina muito. Eu tenho muito essa questão da empatia, né, de, puxa, vamos lá, né, vamos tentar esmiuçar aí o caso, sabe, aquela coisa mais assim artesanal, eu prefiro, sabe, que é a questão do detalhe, enfim. E aí, na verdade, comecei uma depois eu passei num concurso de conselheiro tutelar em Tupã, nesse meio tempo, então era meio período, então não tinha incompatibilidade com a advocacia, e com esse dinheiro eu ajudava a financiar meu curso de especialização em Direito do Trabalho Previdenciário na Univem de Marília. De lá depois eu vim para São Paulo, estou há 7 anos aqui, né? Atualmente estou fazendo MBA na FGV, tive aí como secretário da comissão, realmente, Sabrina. Qual comissão, hein, Tchê? Qual comissão você foi secretário? Fui secretário da Comissão de Direito do Trabalho, da Comissão de Prerrogativas, Conselheiro de Prerrogativas, e já desde então que eu saí já da faculdade e me vi advogado, eu já exercia a política de ordem, já sempre me fascinou a questão da política institucional de ordem, porque a política já no modo geral, eu costumo falar que o advogado é um ser político, né, Brena? Porque nós temos... Acho que todos nós, né? Mas o advogado em especial. Porque tem matéria de ciência política, temos sociologia, filosofia, economia, tem como não ter, a gente é formador de opinião, então a gente precisa realmente ter essa questão aí invocada. Legal, parabéns pela história de vocês, show de bola, assim, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, porque às vezes as pessoas nos veem aqui e colocam as pessoas num patamar extremamente elevado, e não, aqui somos pessoas normais que fazem um esforço para fazer coisas extraordinárias. É isso que a gente faz. Então, agora vamos entrando aí no nosso tema, que eu assim, honestamente, algumas pessoas podem achar que o tema é espinhoso. Eu até conversei com vocês, né, antes. Eu tive uma postura até uma certa idade, e depois eu percebi que eu tinha uma postura muito combativa e eu resolvi adotar uma postura muito mais conciliadora. E eu acho que, assim, não adianta a gente só apontar o dedo e colocar o dedo nas feridas. Se nós não nos colocarmos, nós três, nós enquanto advogados, nós enquanto pessoas que podem formar opinião para a advocacia. Então, sempre ter o foco de trazer soluções para esse relacionamento. Inclusive, eu falei com o Guilherme Gantos, que já esteve aqui conosco na nossa live, que é o responsável pelo relacionamento com o judiciário, e as coisas que a gente discutia aqui, eu já me comprometi a levar para ele, e ele já se comprometeu a contribuir. Então, é dentro desse contexto. Mas é claro
a gente tem que apontar certas coisas. Eu vou começar pessoalmente com uma história e eu quero que vocês comentem. Eu fiz hoje uma audiência e não era do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Era uma audiência. O que aconteceu? Eu estava tentando fazer um acordo num processo, o advogado da outra parte bastante resistente, e eu enviei um e-mail para a vara, pedindo para despachar com o juiz, para conversar com ele sobre o caso. Sabe o que aconteceu? O meu e-mail, eu não fiz uma petição, fiz um e-mail. O meu e-mail foi parar no processo. E o advogado, com quem eu estava tentando fazer acordo, ficou evidentemente extremamente ofendido, porque eu falei que ele estava sendo intransigente na negociação. O que vocês acham? Eu fiquei perplexo, aí eu falei assim, doutor, eu posso até ter me equivocado nas palavras, mas de fato, vamos chegar a uma solução ou não vamos? Aí o juiz marcou a audiência, nós acabamos fazendo um acordo hoje. Mas o que vocês acham sobre um e-mail que eu pedi para falar com o juiz, porque a gente não consegue despachar, não consigo mais chegar lá com a minha pastinha e conversar com o juiz? E esse meu e-mail, essa minha, foi parar no processo. Thaís. Eu acho que primeiro ponto que você falou, né, com relação a essa questão de negociação, né? Então, eu acho, até eu estava conversando com o Diego hoje, eu acho que todas essas situações acabam levando a nossa formação. Então, a gente tem, nós tivemos, e ainda temos dentro das faculdades, né, da maior parte das faculdades, uma formação processualista. Então, a nossa formação é de que, de fato, tem que ter embate judicial. Então, eu acho que já começa por aí. E essa questão da tratativa também vem nisso, porque quando você está falando de negociação, a questão da tratativa é de suma importância, de como você trata o outro, da empatia que você tem com o outro. E isso não é exclusivamente com relação aos advogados. Então, nós estamos falando de uma formação jurídica, que inclui não só advogados, como magistrados, como membros do Ministério Público, delegados de polícia, e por aí vai, né? E também todo o arsenal de profissionais que temos, que acabam sendo os auxiliares da justiça, que também carregam em si essa forma de tratar, né? Então, e é claro que, a menos que a pessoa seja um anjo que caiu do céu, né? Você vai ver a pessoa lá te afrontando, te menosprezando. Você vai falar amém. Realmente é difícil, né? É realmente complicado. Mas eu acho que começa isso dentro da formação que as pessoas têm e que, de fato, ao contrário de quando a gente está falando, por exemplo, de uma formação no direito anglo-saxão, a negociação vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? E até a nossa legislação, em algumas situações, em especial quando a gente fala da Justiça do Trabalho, agora um pouco melhorzinha, ela impede, inclusive, de você negociar. E ainda você cai na possibilidade de haver uma interpretação de que essa negociação pode ser uma afronta ética, né? Então, e aí acaba fazendo com que as pessoas tenham melindres, né? E eu acho que também, né? Na hora que caiu lá, quantas coisas a gente vem sabendo com relação a essas questões virtuais, né? Então, desde juiz de cueca até, né, situações em que, né, tivemos, né, que o advogado se referiu à juíza e não queria ter colocado ali e acabou sendo divulgado, enfim. Realmente não é uma coisa muito simples, né? As tratativas não são coisas simples.
mas que eu particularmente acho que vai muito daquilo como a gente é formado, daquilo que a gente traz da nossa experiência. Você falou, Breno, que antes você era mais, não, né, ferro e fogo, né? E que, claro, com o tempo, eu acho que isso também... Aprendi na marra, viu, Thaís? a gente Aprendi na leva marra. tanto na cabeça, né? Mas você falou de uma experiência, eu tive também uma experiência muito triste. Algumas experiências, né? E eu acho que também é muita falta de empatia, né? Eu tive um caso onde a juíza quis não, ela ouviu como testemunha uma pessoa que constava na procuração. Eita. Então, era procurador da parte e ela ouviu como testemunha. E eu, na hora que eu falei assim, excelência, não pode, né? Então, só até para as pessoas que não são da área, é óbvio, se você é advogado da parte, você é testemunha, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E ela virou para mim e falou, olha, eu ouço quem eu quero, aqui quem manda sou eu. Exatamente assim. Aí eu comecei a tratá-la de você. Eu falei assim, a ela, aqui eu sou excelência. Uma arrogância tamanha. Aí eu falei assim, não, desculpa, excelência é quem tem conhecimento jurídico para tanto. Como você não tem, aí virou inferno. Aí ela chamou a polícia não veio, porque deu ordem de prisão para mim, chamou a AB, enfim, acabou que ela, óbvio que ela julgou improcedente a minha ação, eu estava pelo reclamante, baseada na testemunha que era patrono da parte. Que era a parte, né? Que era a própria parte. Que era patrono da parte, a procurador, porque é uma instituição pública. E aí, o tribunal reverteu e mandou, inclusive, instaurar os devidos procedimentos para apurar tal falha grave, né? E no caso aí, mandou reintegrar depois de 14 anos. 14 anos demorou o processo. Mandou reintegrar o meu cliente. Estou esperando receber ainda, porque é contra a instituição pública, então você imagina, vai demorar um pouquinho. Mas eu tenho uma recomendação. Thaís, espera do jeito que você está. Não, o que eu acho... Sentada, né? Exatamente. Se você... Graças a Deus, ele pelo menos está recebendo, está lá, né? Está trabalhando. Mas, integrado, se você pensa bem, quando aconteceu isso, eu já era advogada, sou geniosa e tal, mas você imagina se isso acontece com um recém-formado. Pode acabar com a carreira dessa pessoa. Né? E a gente sabe também que a maior parte dessas situações corriqueiras não vão parar na comissão de prerrogativa. O meu, por exemplo, não foi. E eu já era presidente de comissão de subseção. Vou até perguntar para vocês sobre isso. Né? Então, quer dizer, o índice que a gente tem, até por culpa nossa mesmo, e eu fico imaginando também que às vezes o próprio advogado pode se sentir constrangido, né? Nessas situações, o índice que a gente tem com relação a essa violação de prerrogativa, quando a gente fala de acontecimentos, né, de violação de prerrogativa, é muito inferior do que de fato acontece, né? Que é algo também preocupante. A Kelly está querendo até fazer estágio contigo, viu? A Kelly Ferreira que falou. Vambora, Depois manda o currículo aqui no chat, Kelly. Manda o currículo no chat aí, Kelly. Agora, se a gente puder contribuir de qualquer maneira, não sei se a Thaís tem disponibilidade para ter estagiário nesse momento, né? Olha, eu falo que eu acredito em Deus, né? Mas Deus foi muito bonzinho comigo que eu consegui contratar algumas pessoas no meio da pandemia, né? Então, Kelly, pode mandar o currículo. Legal. Kelly, se você quiser mandar depois para mim, pode mandar, eu encaminho para a Thaís. Eu vou aproveitar, Diego, você me deu uma gastura, como dizem o pessoal lá do Nordeste, quando você trouxe esse tema, e são tantas coisas que você gostaria de abordar,
E aí, se você quiser comentar dentro disso que eu te falei, porque depois, ou já emendando naquela situação do nosso colega que acabou sendo compelido a fazer uma audiência quando estava hospitalizado, com oxigênio no respirador. O que você quer falar primeiro, Diego? Esse meu e-mail que foi parar no processo, porque você já vai esquentar os tambores aqui. Você já vai botar fogo botar mais álcool na fogueira. Eu fiquei de fazer o pinga-fogo e vocês apagar, mas a Thaís já chegou chegando, adorei. Aí é um exemplo. Mas, assim, eu acho que tem eu estava também conversando com a Thaís hoje, a gente trocou uma ideia que o problema é muito maior do que qualquer dos temas que a gente aborda aqui, né? É um problema sistêmico, então, dentro de um sistema, você apontar inúmeras várias questões que poderiam ser melhoradas e, em cascata, a gente acaba chegando em algumas situações. Eticamente, eu não acho, se você me perguntar, não acho de bom tom você expor advogado assim, dentro do processo, porque não raras vezes, quando você está na mesa de negociação, por exemplo, de uma audiência trabalhista, ou mesmo de uma conciliação em si, por vezes a intervenção do conciliador ou mesmo do juiz, né, propondo uma situação que nem é para o Brena, nem para o outro colega. Então, às vezes, ali, os colegas estão numa situação muito imbricadas com o seu cliente e que, por vezes, acabam não despertando, talvez, de alguns riscos atinentes a levar aquele processo adiante, ou mesmo não se atendo a questões que seriam favoráveis a essa questão do acordo. Quero deixar um beijo aqui para a doutora Mariana Gioia. Aqui entrou o nosso querido também amigo aí do Paraná, o André Zipperer. Que bacana. Pessoal, obrigado pela audiência, viu? Às vezes eu não vejo as pessoas aqui, fica transparente aqui para mim. Lá do Paraná, que é o nosso jurista aí das plataformas digitais, chama o André Zipperer com ele. Mas assim, eu acho que tudo, Brena, vem de uma cultura, como a Thaís bem mencionou, do litígio. Mas como assim? O que tem a ver o e-mail do Brena e parar no processo, e era para vara, enfim. Eu acho que a gente sai realmente dos bancos acadêmicos com muito essa toada do contencioso, né, do que é litigar. Não raras vezes o próprio aluno se depara com situações de no meio jurídico, aquele advogado fez isso, né, o delegado fala, eu peguei, fiz isso e aquilo, né, o juiz, promotor, advogado. Então, assim, é uma cultura muito de contencioso, né. A gente vai aprendendo, como a Thaís bem destacou aí, até a questão do direito anglo-saxão, que não é nem métodos alternativos, são meios adequados, né, de solução de conflitos. Por quê? Porque quer melhor solução para o problema do que em vez do Estado juiz, as partes se compuserem, né, se comporem, né, resolverem o seu problema. Então, por isso que é meio adequado, né, Brena? Então, a gente vê muito essa situação do desgaste da figura do advogado, do juiz, do advogado com o serventuário, do cartório com o diretor, e uma situação ali que, evidentemente, não havia, acho que, nenhum porquê se colocar no processo, um pedido desse, porque, muito provavelmente, talvez, e pelo que você falou, foi esse e-mail que fez com que vocês fizessem a composição final, na presença do Estado juiz. Foi sorte, né? Porque poderia ter atrapalhado, inclusive, né? Poderia, toda uma situação. Então, assim, eu acho que eu acho que vai muito, Brena, de uma questão que a Thaís aqui é expert aqui na parte educacional, professora também da comissão de estudos, e ela
realmente a gente sente esse amor que ela tem pela profissão, pela área jurídica, pela área acadêmica, né, dar aulas, enfim, e sempre a gente aprende muito com ela, mas assim, a gente vê, desculpe talvez a comparação grosseira, mas se você faz, por exemplo, um paralelo com o direito alemão, em que a prova que o advogado presta é a mesma que o juiz e que o promotor, né? Ele presta aquela primeira prova, é considerado ali um jurista, mas o segundo exame ao qual ele é preparado, não só teoricamente, mas na prática, né? Ele fica ali um tempo, tanto que o advogado vai se formar com 28 a 30 anos, para passar nesse exame, escolher se ele quer ser promotor, juiz ou advogado, e tendo advogados que, pelo desempenho alto exigido pelas grandes bancas, chegam a receber até, já no início de carreira, mais que um juiz em final já para se aposentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente parte dessa infelizmente, da questão da síndrome de vira-lata, né? Porque não só o juiz, o promotor, mas também o advogado compõem um sistema só, que o sistema judiciário, né? Então, a partir do momento que você tem uma situação de desgaste entre esses elos que fazem parte... Aliás, há quem diga que o primeiro juiz da causa é o bom advogado, né? Que lapida ali a prova. Eu aprendi isso nas minhas aulas de ED com o professor Júlio Gazawara. Então, ali que traz ali, mastigado às vezes uma situação, evidenciando o direito em si. Então, por que eu falei da questão do sistema jurídico alemão? Porque acho que, até pelo fato de você também pediu que nós trouxéssemos, né? Não que a gente vá conseguir implementar isso aqui, mas assim, questões para a gente refletir, né? Acho que começa com isso. A prova, por exemplo, do magistrado, ela tem um nível diferente do advogado. E veja bem, a gente vê ainda no Brasil uma tentativa, são várias tentativas de acabar com o exame da OAB, né? Querem transformar o advogado no mero despachante aí. E a gente vê cada vez mais que a nossa área exige um cuidado, uma experiência no trato com as pessoas, com o direito das pessoas, né? Você trata de coisas muito caras, né? A questão da família, a questão do trabalho, né? E eu estou falando essas situações todas porque todas elas acabam resvalando na questão do respeito ao advogado e à advocacia. E essa cultura de repente, ir lá, de repente, expor uma situação que o advogado está manifestando ali, não é uma situação que seria recomendável, né? Até porque, hoje em dia, além dessa questão, nós temos tantas coisas imbricadas, né, Thaís? LGPD, né? A questão dos dados, o tratamento de dados, enfim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado no manejo do processo. Eu sinceramente, não consigo entender o processo como em que a Thaís vai me puxar a orelha, mas eu não consigo pensar ali como uma métrica, né? Eu não acho que efetiva prestação jurisdicional signifique números. São quantas mil sentenças? Você vai pegar, tem um índice de reforma incrível, né? Então, assim, acho que a efetiva prestação jurisdicional é feita quando ela é dado ao cidadão, ao jurisdicionado, né, o melhor que ele possa ter de interpretação desses atores aí. E nós, a advocacia, a magistratura, a promotoria, o delegado, em todos os serventuários que compõem o sistema judicial, temos essa obrigação e deveríamos ter um respeito maior pela advocacia. Se houvesse um respeito maior pela advocacia, jamais
teria ocorrido com você o que você mencionou, jamais teria ocorrido com a Thaís Jurema, o que ela mencionou, que é uma questão muito grave. Né? Jamais teria acontecido, por exemplo, o caso do colega do ano passado, que foi submetido ali numa análise de um tribunal de justiça militar a estar com os seus pulmões aí comprometidos, né, a participar de uma audiência, né, ao advogado da semana passada, que foi preso na delegacia. Então, quer dizer, eu acho que o problema é cultural, vem já enraizado já desde os bancos acadêmicos, né? E você tem um problema sério, porque é engraçado, né? Porque você participa como advocacia, como advogada do mesmo sistema judicial, mas o tratamento não é isonômico, não é o mesmo. Porque eu, advogado, tenho que ser revistado para entrar no fórum. Ué, o que é o fórum, né, o tribunal, que não o local do meu trabalho, do trabalho do advogado, de todos os advogados. Deixa eu perguntar uma coisa, Diego. Desculpa te interromper, meu amigo. Imagina. E aí você me trouxe... e a Sabrina fez um comentário aí, porque ela participou de uma audiência, e eu estava nessa audiência, e assim, tinha um juiz que era um juiz que a gente sabia que era difícil, mas ele não foi desrespeitoso com os advogados. E em contrapartida, um dos colegas, que nós éramos 3 colegas defendendo 3 reclamadas diferentes, um dos colegas, ele deu um show, eu vou dizer para vocês, ele deu um show do que o que não deveria ser feito em uma audiência. Aliado a... Sim, eu estou há 26 anos na advocacia, fazendo audiência. Então, eu já praticamente vi tudo. Filho entrar com ação contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, marido contra mulher. Então, coisas que para nós seriam impensáveis, sim, vindo de à primeira vista, né? Mas, Diego e Thaís, vocês não acham que também nós, advogados, depois eu quero dar uma boa notícia para vocês, antes de vocês me responderem. Vocês não acham que nós, em algum comportamento, e aí acho que vem dessa questão da falta de preparo mesmo, e não é só preparo técnico, é um preparo mais do que técnico, também contribuímos diretamente para esse desrespeito? E claro, considerando que nós estamos 1.300.000 advogados no Brasil, isso se torna um grande número. Só para dar uma boa notícia para vocês ficarem felizes. Felipe Chiarello, que esteve conosco aqui já na live da Reciprocidade, que é pró-reitor do Mackenzie, e é membro da CAPES, ele já me prometeu que eles vão fomentar um discurso, um estúdio de reformulação do ensino jurídico, tá? Porque eu acho que está na essência de tudo isso. Esse ensino ele tem que ser multidisciplinar, não só técnico. Ele tem que ser um ensino que não traga apenas essa visão litigiosa e uma visão de ser um solucionador de problemas e não um brigador, mas sim um solucionador. Tá? Mas vocês não acham que nós também contribuímos com esse desrespeito? Thaís, você primeiro. Bom, são vários fatores. Até mencionando o que o Diego falou, na semana passada eu fui entrevistada por 2 grupos da Fundação Getúlio Vargas, falando a respeito da questão da métrica dos julgamentos e o que poderia melhorar, né? E eu mencionei exatamente isso, o grau de reversão das decisões, né? Mas, voltando até para a questão dessa qualificação, eu concordo, Breno. E aí, não sou professora da Fundação Getúlio Vargas, mas como sou professora, acompanhei várias visitas do MEC, conheço portaria, todos os formulários, porque acompanhava a visita do MEC na faculdade que eu era coordenadora. Nosso ensino estava muito atrasado, e aí você tem algo tão díspare, porque o ensino jurídico hoje, com a exceção da Fundação Getúlio Vargas, não prepara o profissional para o mercado.
Então, não prepara o profissional para aquilo que o mercado necessita. Porque você vai falar assim, precisamos de advogados? Sim, cada vez mais, inclusive, né? Então, porque os litígios são grandes e não vamos ser hipócritas em falar que que o advogado não está atrelado ao litígio. Está, nem que seja na possibilidade de litígio, né? Então, quando a gente trabalha na prevenção, você também tem a questão da probabilidade, você trabalhar com probabilidades e, enfim, fazer estudo a respeito disso. Que é natural do ser humano. Tem aqui em qualquer lugar do mundo, porque somos seres humanos iguais, né? O que ocorre é que são dois fatores, ao meu ver, assim. É a questão da educação e é a questão da desconstrução da advocacia como algo que se orgulhe. Por quê? Nós tivemos, com todo respeito, porque com relação às faculdades. Mas hoje nós temos mais faculdades no Brasil do que todas as faculdades de direito somadas no mundo. Nós não temos vestibular. Isso quer dizer o quê? A pessoa, ela ingressa no banco universitário com muito despreparo. E aí, ela vai tentar reduzir essa diferença no meio disso tudo e realmente isso acaba tendo uma vala muito grande, né? Então, eu acho que isso é uma consequência dessa situação triste, porque a gente tem, então, pessoas altamente preparadas, pouquíssimas pessoas altamente preparadas, que o mercado está falando, venha, porque eu te quero, não é? E muitas pessoas despreparadas, fazendo com que mas ela não vai passar num concurso público. Então, essa pessoa despreparada não vai passar no concurso público. Às vezes demora 5, 6 vezes, mas vai lá passar na UAB, certo? Né? O que ocorre você acaba tendo uma distorção e tirando da nossa profissão algo que eu fico pensando assim, na época do meu pai, porque meu pai tem 80 e poucos anos, e viu, Tchê, eu não tinha como não gostar de matemática, porque meu pai é economista e matemático, era professor de matemática, se não gostasse de matemática em casa, o pau comia. Né? Você tem uma situação tão grave aí no meio que acaba fazendo com que a nossa profissão não tenha a valorização que deveria ter. Só para você ter uma ideia, desculpa te interromper, Thaís. Até o Fabiano Clemente está falando assim, que vivenciou situações que o advogado chegou no balcão da serventia e os serventuários estavam tirando o cara ou coroa para ver quem vai ser o azarado para atender o advogado. Reflete exatamente o que você está dizendo. Parece esse que desprestígio, né? Favor. Então, assim, é mais absurdo, porque, assim, parece que você pede favor para um serventuário da justiça, que é um servidor público, né? Seja ele um magistrado, seja ele um promotor de justiça, seja ele um escrevente, um escrivão, enfim. Lá todos nós estamos fazendo o nosso trabalho. E eu acho também que é muito daquilo que a pessoa espera para ela. Eu sempre falo, quando você falou, a questão do preparo emocional. Eu acredito que as pessoas dão primeiro para si para depois dar para o outro. Você só dá para o outro aquilo que você está dando para si mesmo. E aí, assim, que ambiente você quer viver, né? Será? Não é muito, muito mais legal você chegar, oi, tudo bem, como é que você tá, né? Aí a pessoa vem te atender com alegria também, porque nosso trabalho já é muito pesado. Você trabalhar com o problema dos outros, não é? Então, as pessoas elas têm que ter ciência que quando elas escolhem fazer direito, elas escolhem cuidar do outro. Isso é muito sério, não é? Então, assim, nós
somos os médicos dos problemas, né? Então, Uma boa visão essa, uma boa visão. Mas eu continuo dizendo, eu prefiro ser um solucionador. mas olha Sim. só, até para você ter essa visão de solucionar o problema, de se precaver do problema, né? A gente fala muito disso, é muito importante, né? Essa questão dessa análise para se precaver, minimizar riscos e etc. Você precisa ter um preparo para isso, né? Então, mais uma vez, e também ter ciência, porque quando você tomar posse desse preparo, você se sente confiante. Você não permite que as pessoas ultrapassem os seus limites. Porque você sabe daquilo que você está fazendo, você não tem dúvida, né? Então, Exato. é tudo uma sequência lógica. Então, quando você tem certeza de quem você é, de como que você está fazendo de forma correta, é claro, às vezes a gente erra, somos seres humanos, mas, né, é algo dentro do previsível, né? Então, não são, tudo eu tenho dúvida. Não, você tem certeza que você está no caminho certo, você não deixa que as pessoas ultrapassem os seus limites. E eu acho que isso também é importante, nessa questão da formação. Né? Você não ultrapassa e não deixa que os outros ultrapassem. Exatamente. Chegam. E aí, mas você não acha que nós advogados, também contribuímos para esse, vamos dizer assim, desprestígio da advocacia? Sim. A gente, só fazendo até um parêntese, parêntese não, uma observação que a Thaís falou, eu me lembrei do meu professor de economia, né? Ele era um cara muito culto, e ele chegava a dizer, e com razão, que a faculdade de Direito, principalmente nos primeiros anos, servia como um nivelamento cultural, né? Porque você tinha pessoas das mais distintas formações, ambientes familiares, né, educação, e ali, para você, né, poder ter um destaque, ter um aprendizado com maior densidade, você precisa ter uma compreensão. Então, você pegar um aluno de Direito, né, vindo da escola, do segundo grau, que, por vezes, essa é a realidade do nosso país. Que eu duvido muito que a Thaís aqui, você também é professor, pode falar, que vai pegar uma escrita, uma prova, e um aluno de Direito, que ele, por vezes, tem problemas para poder argumentar na escrita, de erro de ortografia. Então, veja que a profundidade que a Thaís mencionou, né? Essa questão. E é óbvio, acho que até nós, advogados, por vezes fomentamos, sim, né, o litígio, né, por vezes contribuímos para essa cultura de desprestígio da nossa classe, por exemplo, quando a gente vê situações em que, seja na área previdenciária, seja na seara trabalhista, né, de colegas que, infelizmente, né, a gente, por vezes, é taxado e leva a pecha, assim como também tem o magistrado, o promotor, o delegado, que a grande maioria, penso e entendo que são pessoas razoáveis, né, que respeitam a ordem, o sistema jurídico, mas é evidente que a gente aqui, até pelo tema em si, acaba tratando, por vezes, das exceções, né? É muito bom que se diga isso. Mas, assim, a própria advocacia demonstra perante o judiciário, perante o juiz, o promotor, às vezes, a dignidade da nossa função. Por exemplo, dias atrás, uma colega mencionou que ela estava com dificuldade de ingressar na sala de audiência, né, por uma questão de instabilidade, né? Então, assim, veja, eu não estou falando que eu sou diferente, eu não estou falando, mas veja a concepção. A questão é, se há um respeito dentro da nossa própria classe, eu falo, excelência, a colega não está conseguindo acessar, né, e eu peço que Vossa Excelência redesigne, porque eu não vou fazer audiência. Eu já adiei a audiência porque o colega ficou doente e o juiz não queria designar, adiar. Eu falei, não, eu não vou fazer audiência com o colega doente. Então, isso acho que é um que desrespeito. Ele está lá todos os dias comigo.
E a colega mencionou que do outro lado, a colega, não, então coloca aí, pede revelia, não sei o que, tal, e quer dizer, né, é uma questão que a Thaís mencionou, ou seja, vem desde os bancos acadêmicos e transpõe, né, a questão cultural e que acaba atingindo a essência e da importância da nossa função na advocacia. E sem dúvida, Brena, eu acho que a gente contribui simplesmente com aqueles maus exemplos, né? E também, por vezes, mas assim, o que eu tenho aqui, acho que é mais forte, é a questão do desnivelamento. O jovem advogado sai da academia, por vezes vai sentar numa mesa com um juiz que é experientíssimo, já tem uma densidade do direito, e isso, pela falta de maior prática da advocacia, da falta, por vezes, de uma melhor preparação, uma maior densidade dos bancos acadêmicos, acaba refletindo na prática. A partir do momento que o advogado não se impõe, não se faz impor pelo conhecimento técnico, pelo manejo adequado das ferramentas, você passa uma imagem de desprestígio. A ponto Claro. de um colega do outro lado, o juiz, olhar lá o número da OAB, esse é novinho. Não é? Então, isso é uma situação que a gente, às vezes, o próprio outro colega faz isso. Quando pega lá, vamos ver se o advogado é experiente. Aí ele vê lá o número da OAB. Aproveitar que você está falando, aproveitar que você está falando, Diego, porque assim, desculpa te interromper, é porque, Imagina, o assunto está tão interessante que a gente se entretém e vai embora e a gente tem um tempo, não quer ultrapassar muito esse tempo. Eu vou ser direto e reto e vou fazer a mesma pergunta para os dois. Eu deixei isso para o final porque é polêmica. De fato, nesse período de pandemia, com todas aquelas circunstâncias que nós três vimos antes de entrar para a live, vocês entendem que o advogado, nesse período pandêmico, sofreu um assédio? De vários, como o Diego mencionou, acho que de várias fontes, assim. Eu entendo que a questão das audiências virtuais, elas são irreversíveis, a tecnologia está aí, a gente tem que realmente se apropriar dela, mas essa imposição eu vejo de forma lamentável e segregadora. Então, não é porque eu tenho mecanismos dentro do meu escritório para fazer audiência virtual que todos os advogados têm. Muito pelo contrário. E ainda acho... E é incrível como muitos não têm, né, Thaís? Não tem, gente, não tem. As casas dos advogados recebiam, né, porque em virtude da pandemia ficaram fechadas, que atendiam os clientes. Tem muitos profissionais no interior que vivem, com todo respeito, tá? Mas da esmola da Defensoria Pública. Então, eu sei que até o tema, a palavra pode ser agressiva, mas você receber R$200, R$300 para cuidar de um processo é uma esmola. É lamentável. E, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas no Brasil afora dependem desse valor irrisório, aviltante. Que já começa. Foi para isso que eu criei Enchendo a Banca, viu? Para ninguém mais depender desse tipo de prestação. Porque eu acho, assim, eu realmente acredito que tem possibilidade para todos. As pessoas só têm que enxergar isso. Onde que estão essas possibilidades? Como é que você vai virar para a pessoa e falar assim, não, faz? Que condição ela tem de falar não, não é? Então, até falar, não, mas advogado não pode falar não. Cada um sabe onde aperta o seu calo, né? E aí, você ser obrigado a fazer uma audiência, eu fico imaginando, num lugar, em São Paulo, tá, gente? São Paulo tem um lugar que a internet é horrorosa. Então, eu tive dentro de um projeto social, no Jardim Ângela, que as crianças não estavam conseguindo assistir aula porque não chegava internet direito lá. Não tem advogado nesse local? Tem um monte. Então, quer dizer, como é que a pessoa... não vou fazer... Vai você falar.
tendo que dar tablet, na rede estadual aí, tendo que distribuir tablet para os alunos poderem assistir aula. Então, a gente vive em realidades muito díspares, né? Então, não tem como a gente falar, não, é todo mundo igual. E que tratamento equânime é esse que o próprio judiciário não dá aos próprios advogados, que, consequentemente, atinge as partes? Eu, particularmente, acho lamentável. E olha que, assim, não fui agredida, porque, graças a Deus, não passo essa condição. Mas várias outras pessoas foram. E, consequentemente, isso atinge o que a gente pode considerar como conceito de justiça. Não existe você falar em justiça tendo tamanha desigualdade. Não tem aquela coisa lá, né? De armas, né? Você não tem arma para lutar. E você, Diego? Não, eu acho que... Estamos sofrendo assédio, Maurício, Diego? Assim, é um tema realmente espinhoso. Quando a gente trata de qualquer questão relacionada ao próprio assédio moral, a gente está falando de... aqui, eu estou só com 2 professores aqui, são princípios fundamentais que estão na nossa Carta Magna. A dignidade da pessoa humana, né? Isso é muito importante, né? A própria Loman menciona lá dispositivos em que deve tratar a advocacia, né, com ou as partes, né, jurisdicionados com o dever de urbanidade. Nós também temos isso no nosso estatuto, né? Então, por vezes a gente vê desrespeitado isso, e a gente vive, né, Thaís, o tempo de se falar o óbvio. A gente vive o tempo de se falar o óbvio. Por que o tempo de se falar o óbvio? Eu preciso dizer que o advogado é imprescindível para a administração da justiça. É preciso o STF vir, naquele caso lá do HC, a querida irmã lá de Araraquara, mencionar que o advogado não está subordinado ao juiz. Como a Thaís colocou aí, aqui é assim, aqui eu que mando. Né? A gente vê muito, infelizmente, essa figura que deteriora não só a classe, né, seja qual for, o judiciário, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem aqui, por exemplo, mais recente, até eu estou abrindo aqui, o ministro Humberto Martins, numa palestra para jovens advogados do Mato Grosso, destacando, sem advogado não há justiça, e sem justiça não há cidadania. Nem democracia. Que o advogado não se encontra subordinado ao juiz ou ao promotor, devendo agir com independência e harmonia na defesa da vida, da igualdade e da liberdade. O advogado constrói a tese, o Ministério Público fiscaliza e o magistrado julga. A questão é que como você vai defender a cidadania, o direito do cidadão, se não há paridade de armas, se não há paridade de tratamento. Eu vejo o serventuário, o estagiário de direito, o diretor da vara, passando sem ser revistado. E o meu cliente que está comigo ou no tribunal, eu sou revistado. Eu faço parte, aquela lá também é nossa casa, né? Então, quando você vê vilipendiado esses direitos mais comezinhos, você efetivamente vai entender que você está num espaço, a todo momento que você não vê esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, por exemplo, as nossas entidades de classe. Nós temos várias entidades de classe. Nós temos, por exemplo, a AT que denunciou no tribunal advogados esperando por inúmeras horas a chamada para audiência sem saber se deu revelia, se não deu, se caiu o sistema ou não. Normas do tribunal, tal como ano passado, atribuindo a estabilidade dessa internet aqui, que pode cair a qualquer momento. Nós estamos conversando aqui no bate-papo, não é uma audiência. A qualquer momento atribuindo ao advogado. Advogados esperando num cerqueirinho eletrônico sem saber qual é a pauta que está sendo julgada para sustentar e ficar a tarde inteira. Bom, se isso não é desrespeitar a dignidade da pessoa humana, então eu não sei o que é. Um advogado ser preso no exercício da sua função na defesa da cidadania, o advogado ser obrigado a fazer uma audiência representando o cidadão do leito do hospital,
um advogado que está com Covid pede a redesignação da audiência e o juízo diz que já estamos já em isolamento, então o Covid não é justificativo para a redesignação, considerando que o espaço já está respeitado de distância. Ou o inverso, a determinação de as partes, por exemplo, não têm acesso à internet e, por vezes, precisam ir até o escritório do advogado para serem ouvidos e participar da audiência, porque lá talvez dê sorte de estar tudo regular funcionando, a internet, o sinal que o advogado não tem como... E o juízo vem dizer que o advogado está desrespeitando as normas sanitárias porque está aglomerando no seu escritório. Então, se isso não é atentar à moralidade, à dignidade da pessoa humana, então eu não sei mais o que é. A questão fundamental é que o CNJ exige métricas, bater metas, né? Também age com métricas que também violam essa dignidade, a independência funcional, a qualidade do trabalho dos magistrados. E, por vezes, os magistrados passam toda essa reprimenda, essa questão que tem lá, de demanda, para o advogado. Então, acaba, por vezes, passando por cima, né, de questões que são básicas, de respeito à nossa classe. Então, ao momento que todos esses exemplos que a gente menciona aqui, e é importante, viu? Saiu esses dias atrás uma pesquisa Datafolha, na Folha de São Paulo, 44% dos advogados no Brasil recebem até R$ 2.500. Tá aí. Thaís. Assim, nós estamos com um número no Brasil de 1,2 milhões de advogados, com a projeção nos próximos anos para 2 milhões. Então, assim, é muito profissional, é mercantilizado o ensino e a advocacia acaba perdendo, né, talvez nessa capacitação e na paridade de armas, porque você chega numa audiência, numa condição, entra no fórum, no tribunal, numa condição inferior a quem vai julgar o processo, a quem vai conduzir o processo, ela é realmente aviltante. Meus amigos, nós já estouramos um pouco tempo e eu quero propor para vocês, e me incluo nessa, para todos os nossos live espectadores, porque assim, nós discutimos uma problemática extremamente complexa. Nós percebemos que nós temos um problema educacional e é antes da pessoa ingressar na faculdade. E aí nós temos um problema educacional da faculdade. E aí nós temos um problema do ensino jurídico em si de não ter evoluído. E aí nós temos um outro problema que envolve comportamento e postura de membros da advocacia, membros do Poder Judiciário, servidores e etc. E por trás disso tudo, quem sai perdendo é o cidadão, é a cidadania e a democracia. Mas, como falei para vocês, eu quero ser sempre um solucionador de problemas. Então, trazer essa discussão à tona para que nós, a partir desse momento, possamos pensar e nunca tirar da nossa cabeça qual que é a solução que nós vamos dar para isso. Porque não é uma solução que eu vou dar, que a Thaís vai dar ou que o Thiago vai dar. Essa é uma solução construída pelos membros do judiciário, incluindo a advocacia, pelo Ministério Público e pela sociedade em geral. Se queremos ter uma democracia forte, nós vamos precisar tocar nessa ferida um dia. Então eu faço esse apelo para todos que nos ouviram, para todos que vão nos assistir e para vocês que estão por dentro do assunto, sofrendo na pele e defendendo o interesse dos colegas da advocacia e dos seus clientes. Tá? Então eu queria, por fim, agradecer imensamente vocês dois por terem disposto desse tempo para discutir esse tema de uma maneira leve e agradável. E queria que você, Thaís, então, primeiro desse as suas considerações, o seu recado final, vamos dizer assim. Então, antes de eu dar o meu recado final, eu quero convidá-los, até pensando no que o Brena está falando,
todas as segundas-feiras as primeiras segundas-feiras do mês, a primeira segunda-feira do mês, toda primeira segunda-feira do mês, eu tenho um projeto que se chama QI Jurídico, onde a gente Legal. busca trazer formas diferentes de analisar as situações. E, por coincidência, isso a gente vem... o próprio grupo vem pedindo alguns temas, tal. E no próximo mês, agora em junho, nosso tema é prerrogativa, né? Então, fica aqui o meu convite. Só entrar em contato, pode entrar em contato comigo pelo meu Insta, pelo meu Face, é fácil de achar, porque com esse nome de índio é fácil de me achar, tá aí, Jurema? É fácil de achar, né? Eu adoro quando você fala isso, porque eu certamente tenho um pezinho lá indígena, né? E bem, eu acho que o Breno tá totalmente certo, a gente realmente tem que fazer diferente, e eu quero saber de vocês e quero que vocês falem para vocês mesmos o que a gente pode fazer de diferente agora, né? Brena, muito, muito obrigado. Ti, você sabe que você mora no meu coração, sou suspeita em falar, né? Gente, muito obrigado por todos que acompanharam a gente e espero vocês lá no QI Jurídica. Show, vamos prestigiar o QI Jurídico, que é bem bacana esse nome QI Jurídico, né? Tiagão, muito bom. Muito bom. Suas considerações finais. Só para a gente contextualizar aí que tudo do que a gente falou de problemáticas, enfim, né? Eu tive a preocupação aqui, falei com a doutora Paula Fernandes, que atua nesse ramo lá na CAASP, né? E ela me passou alguns números que foi lançada uma ferramenta da plataforma CAASP Psico, né? Principalmente em tempos de pandemia, né? A saúde mental dos colegas é fundamental. Então, foram 372 pacientes até o momento do lançamento dessa ferramenta. 2.005 consultas geradas, 19.985 acessos. Tá? Isso sem levar em conta da rede credenciada. Nós estamos falando de que no ano passado, Thaís, me corrija se eu estiver errado, em mais de 30 mil advogados do Estado de São Paulo pedindo o benefício de R$100 por mês pela Caixa de Assistência dos Advogados. Então, assim, realmente, a estrutura acaba engolindo certas coisas e, às vezes, a gente aqui realmente não ia conseguir aprofundar da forma que nós gostaríamos. Aqui demos pinceladas, né? Trouxemos algumas, problematizamos, mas, assim, fundamentalmente, a gente tem que ser, concordo com você, o Bernardo, tem que ser um agente facilitador, né? Tem que ser um agente facilitador desse processo, e acho que também não perpassa apenas pela advocacia, porque quando o advogado, eu vou e faço um acordo extrajudicial, levo para o judiciário, que o juízo precisa marcar para as partes para ratificar o acordo, né? Ou que causa empecilhos, por exemplo, igual mais recente, nós vimos nas manchetes, que não foi homologado o acordo, porque isso iria formar jurisprudência em desfavor ou favor daquela tese. Então, assim, isso para dizer que nós precisamos avançar, né, nesses mecanismos adequados de solução do conflito, né, e é que nós, advogados, exercemos um papel imperioso nisso, né? Como mencionamos, nós estamos ali, somos o primeiro a ter o contato, a ver o cliente, a saber, de repente, moldar também, porque essa cultura também jurídica do litígio acaba sendo passada para o cidadão. Então, ele quer, por vezes, não, mas eu quero, né? Prefiro pagar o advogado do que... Não, às vezes, precisa realmente você ponderar essas questões, e acho que, assim, a advocacia exerce um papel fundamental na cidadania, né? E nós temos aí um papel muito importante na sociedade e precisamos valorizar mais a nossa profissão e elevar ela para um patamar diferente, que a gente pode construir inúmeras soluções, né? Acho que desde os bancos acadêmicos até
para as nossas entidades representativas. Acho que esse discurso aqui já vai uma primeira aqui, que esse assunto precisa ser discutido dentro das nossas entidades de classe, né, de forma plural e democrática pelos conselhos aí representativos, com maior densidade e acuidade que o tema merece. E vamos resgatar o orgulho, né, da advocacia e o orgulho de ser advogado, né? Que todos nós temos, e às vezes a gente... Fala, Tiago. Eu queria estar aqui, né, o Brenan, te parabenizar pelo trabalho que você faz, excelente. Eu acho que esse despertar, né, principalmente para os jovens advogados, o advogado que está numa situação... A gente recebe muitas informações de colegas que têm passado aí dificuldades, principalmente nessa pandemia, e eu acho que esse despertar, esse trabalho que você faz voluntário, é valoroso demais para o cidadão, para a advocacia. Então, só te parabenizar e agradecer pelo tempo que você dedica à nossa classe, por esse projeto maravilhoso aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão de concorrer a nada nas eleições, viu? E não é que eu acho que eu não possa, mas é que, de fato, eu percebi que eu tenho que contribuir com os advogados de uma outra maneira. Tem que agregar ao valor aos representantes. Aí a Thaís como conselheira, você como membro de comissão, eu também sou membro da Comissão Especial de Coaching Jurídico, mas assim, eu acho que a gente tem muitas formas de contribuir com a advocacia, e eu tive esse olhar de contribuir com que o advogado se enxergue como um empreendedor nato que ele é. Inclusive, na semana que vem nós vamos falar sobre empreendedorismo para a advocacia, viu, gente? Então convido todos que nos assistiram, convido vocês dois. Eu, mais uma vez, só quero agradecer porque vocês também se serviram a contribuir com o meu propósito, que é contribuir com a advocacia. E eu percebi que, assim, o dia que a gente tiver uma advocacia muito forte, nós vamos ter um país muito melhor, uma democracia muito mais fortalecida, e vamos acabar com os desmandos que a gente não gosta de ver. Então, agradeço demais. Thaís Jurema, então, nome indígena. Tiago, também agradeço maravilhosamente por vocês, e agradeço por vocês terem se proposto a falar com esse tema que é importante, a gente precisava discutir, mas de uma maneira conciliadora, sem ser agressiva. Pessoal, é isso. É aquele momento que todo mundo fala, acabou. Uma fantástica semana para vocês. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, obrigado mesmo. Um forte abraço a todos. Gente, beijo, adorei. Valeu, tchau, tchau.